Gente, a gente vai precisar contar um pouquinho com a paciência de vocês. Só um pouquinho mesmo, já vamos dar início. Oi, gente, boa tarde, todo mundo me vendo? Sim, o áudio e a câmera estão ótimos. Tá ótimo. Então, vamos dar início. Obrigada por terem esperado a paciência, mas chegou a hora. Então, boa tarde, meu nome é Letícia Rezende, eu sou graduanda da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e sou ligante da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e do Neonato. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por terem esperado a gente. E vamos dar início, né, ao nosso evento que vai acontecer aqui no Google Meets. O evento vai ser gravado e ele vai ser disponibilizado depois para quem quiser assistir em outro momento. As perguntas, elas podem ser feitas ao longo da palestra e no chat, e no final a gente vai responder. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa orientadora, que é a orientadora da Liga, da LAESM, que é a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher e do Neonato, e professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e vice-diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. É a professora doutora Cristiane Rocha. Pode falar, professora. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à primeira escola de enfermagem do Brasil, que é a nossa escola, e a Liga Acadêmica da Mulher e do Neonato, sempre muito atuante e antenada ao que está acontecendo, né? Vem nesse dia 28, que é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, e também o Dia da Redução da Mortalidade Materna, que ainda temos um nível muito alto, muito aquém do que a gente gostaria, principalmente para as mulheres negras, em que a gente exige melhor qualidade de atendimento e sem preconceito, né? Porque a gente sabe que ainda existe isso. Então, é um tema muito relevante, eu parabenizo toda a equipe, né, da Liga, né, desde a sua presidente Isabela, todos os componentes de todas as diretorias que compõem, por trazer esse tema num dia tão especial. Desejo a todos um bom evento e que perguntem bastante no chat. Também quero agradecer muito a doutora Andressa Nunciarone, acho que é assim que pronuncia, e agradecer de antemão de estar aqui com a gente, se disponibilizar em dar um pouquinho do seu conhecimento e do seu tempo
para compartilhar junto conosco. Muito obrigado, viu, doutora Andressa? É isso. Então, gente, obrigada, professora. E agora eu vou passar a palavra para a graduanda da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e presidente da nossa liga, a Isabela Pinheiro. Isabela, pode falar. Oi, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todos por participar do nosso encontro. Quanto liga, isso nos motiva bastante a dar continuidade aos nossos eventos. Quero agradecer também a todas as ligantes pelo empenho na organização do evento, dando visibilidade ao dia de hoje, né, que é o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna. E gostaria de agradecer à professora doutora Andressa por ter aceitado o nosso convite e em ministrar essa palestra, né? Desejo que seja uma tarde bastante profícua para todos. Obrigada. Acho que a Letícia teve um probleminha na internet, então eu vou passar a palavra para a professora Andressa para começar a atividade. Obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu acho que esse trabalho, né, a possibilidade da gente discutir esse tema tão importante que a Liga está fazendo e que a professora Cristiane está orientando, é de muita valia para a gente pensar na atual situação de saúde das mulheres aqui do nosso país e ao redor do mundo também, né? Como foi falado, então, eu sou Andressa Nunciaroni, meu nome é difícil de falar mesmo, não tem problema. Eu sou professora do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Unirio, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e estou muito contente de estar aqui falando com vocês hoje. Então, eu vou começar minha apresentação. Antes de começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês me falam se vocês conseguem ver, se tá tudo, se estão me ouvindo e vendo, por favor. Todo mundo está vendo minha tela? Sim, professora, já foi compartilhado e o áudio está ótimo. Ah, então tá bom, muito obrigada. Bom, então eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje dessa discussão que envolve tanto o controle social, né, significando a luta das mulheres e da sociedade por direitos relacionados à saúde da mulher, que envolve também as políticas públicas e a saúde da mulher propriamente, né? Então, como a gente falou já, hoje é comemorado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. E eu tentei preparar uma apresentação que retrata um pouco de toda essa história da luta das mulheres pelo direito à saúde, pelo acesso aos cuidados, né, de forma integral, e junto com isso, o olhar para a perspectiva da mortalidade materna no Brasil. Então, quando a gente pensa, né, em políticas públicas e saúde da mulher, a gente observa muitas leis, muitas portarias e muitos programas, e até mesmo a política nacional de atenção à saúde da mulher, relacionada sempre a alguns temas estratégicos. Esses temas, eles incluem planejamento reprodutivo, que está relacionado muito ao acesso e à possibilidade, né, dos métodos contraceptivos e do planejamento familiar,
a atenção obstétrica, que é todo aquele cuidado empregado no momento do pré-natal, do parto, do puerpério e todo o período pós-parto, né, e do aborto, a vigilância epidemiológica do óbito materno e infantil, né, neonatal, a violência sexual e doméstica, o climatério, o gênero e a saúde mental, a AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis acontecendo na mulher, né, até pouco mais de 40 anos atrás, era vista como uma doença dos homens ou como um grupo de doenças masculinas, né, não que poderia atingir homens e mulheres, e as questões do cuidado ao câncer de colo de útero e de mama. Então, essas perspectivas dentro desses temas nas políticas públicas relacionadas à saúde da mulher trazem hoje um olhar para a diversidade das pessoas, então, para a diversidade que a gente tem no nosso país hoje, né, mas nem sempre foi assim. E apesar desse olhar para a diversidade, como a professora Cristiane pontuou muito bem, ainda se tem uma questão relacionada ao preconceito, à discriminação, à violência que atinge diferentes populações em diferentes medidas, né? E o olhar para o usuário como um sujeito de direitos. Então, o atendimento à saúde, a possibilidade de ofertas de cuidado, o acesso é um direito de todo usuário. Então, como que isso é garantido por meio das políticas públicas no que se refere à saúde da mulher, né? Então, são muitos temas. Para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, nós vamos nos focar nos temas relacionados ao planejamento reprodutivo e à atenção obstétrica. Então, eu trouxe um pouco o histórico de lutas e as políticas de saúde da mulher dentro dessas duas perspectivas, associada à redução da mortalidade materna no contexto brasileiro. E aí, para medir tudo isso, né, são utilizados alguns indicadores dentro desses dois grandes grupos da saúde da mulher. E aí, o que a gente vai mais falar nesse momento hoje é relacionado à mortalidade materna. A Organização Mundial de Saúde considera hoje a taxa de mortalidade materna como elevada se ela for maior do que 25 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Então, essa é uma taxa de mortalidade ideal, assim, que não passe de 25 dentro dos países do mundo, né? E aí, pensando nesse número ideal, a gente vai falar um pouquinho desse contexto. Só para ficar clara a definição de mortalidade materna que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai incluir, né, nessas análises, a mortalidade que se refere à morte materna tardia, que são aquelas causadas por causas obstétricas diretas ou indiretas, no período entre 42 dias depois da gravidez, depois do parto, na verdade, até o período menor de um ano. Então, é aquele ano ali de vida do bebê, né? Ou, no caso, uma gravidez que terminou em aborto, contando a partir da data do aborto. A mortalidade relacionada à gravidez, que se refere ao período durante a gravidez ou até 42 dias depois do parto ou aborto. As mortes obstétricas diretas, que são resultantes de complicações obstétricas da gravidez, do parto ou do puerpério, e as indiretas, que são resultantes de doenças que já existiam ou que a mulher desenvolveu durante o período de gravidez, mas que não são decorrentes da gravidez em si, mas acabam se agravando pelos efeitos fisiológicos da situação gestacional. Então, esses são os 4 conceitos dentro dos números que a gente vai ver relacionados à mortalidade materna. Então, para a gente pensar, né, como é que começou toda essa luta das mulheres por políticas públicas e políticas públicas de saúde da mulher, né, porque a gente, quando pensa em luta das mulheres, a gente não está falando só de saúde, a gente está falando de uma gama complexa que envolve a vida da mulher como um todo, né, a vida na sociedade, o posicionamento dentro das carreiras, né, que elas escolhem seguir, ou mesmo a discriminação por gênero, só por ser mulher. Então, a gente está falando de vários aspectos sociais e históricos
em que as mulheres sempre foram observando e vivendo dentro de assimetrias. Então, quando a gente pensa em luta da mulher por esses direitos ou por políticas públicas, a gente está falando muito em busca de igualdade entre os gêneros, né? De igualdade entre homens e mulheres. Mas essa relação entre homens e mulheres já vem assimétrica há muito tempo, né? Então, e ela é assimétrica por diferentes fatores. Por questões de poder, se a gente for pensar, né, numa perspectiva do patriarcado, em que o homem é visto como o gênero, né, que detém poder de dominação das mulheres pelos homens, de exploração das mulheres em diferentes sentidos, né, sexual, trabalhista, dentro da própria casa, social, da opressão, de não ter voz, de não ser escutada, ou de ser vista como alguém que sabe menos, independente do que saiba. Então, isso começou há muitos anos nas sociedades, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente ainda vê hoje, na sociedade atual, alguns aspectos relacionados a essas assimetrias históricas e sociais. E claro que isso se reflete no acesso à saúde, ou mesmo nos direitos relacionados às políticas de saúde, como a gente vai falar daqui para frente. E aí, toda essa relação assimétrica resultou e estimulou, a gente pode dizer assim, né, a produção de movimentos sociais considerados feministas, não no sentido de buscar a briga, de ser melhor do que os homens, mas de buscar um equilíbrio, uma igualdade mesmo social, apesar de todo o histórico de relações assimétricas que as sociedades enfrentaram e enfrentam ainda. E para a gente pensar nos movimentos sociais feministas, eu trouxe uma definição de feminismo aqui, que se refere à ideologia política que se traduz em uma produção teórica e prática voltada para o enfrentamento das condições de opressão que atingem as mulheres. E aí, opressão no sentido amplo da palavra, né? Opressão relacionada à sociedade, às escolhas, à voz, à escuta, a desejos e todos os diferentes aspectos sociais, culturais, familiares a que as mulheres estão inseridas. Então, eu peço até licença para falar um pouco mais dessa ideia feminista e dos movimentos sociais feministas com vocês, que não são, na verdade, esses movimentos formados só por mulheres, mas as mulheres que tomaram a frente desses movimentos, né? Desde o século XVIII, esses movimentos tiveram início, principalmente na Rússia, na França e nos Estados Unidos, por luta mesmo por igualdade de direitos e acesso aos serviços de forma geral, a emprego, da mesma forma como os homens. No século XIX, especialmente nos anos 30, 40, teve início o movimento sufragista, que foi a luta das mulheres pelo direito ao voto. Então, até o início do século XIX, só os homens votavam para escolher os representantes da sociedade nas decisões políticas dos países, ou dos municípios, dos estados. Então, o movimento sufragista, ele nasceu e teve muita vitória, se a gente for olhar para a sociedade no século XIX e olhar para a sociedade hoje, com relação ao direito ao voto. Nos anos 60, os movimentos sociais feministas tratavam mais de temas relacionados à liberação sexual, tanto a liberação sexual no sentido literal da palavra, né, de escolhas sexuais, de identidade de gênero, quanto a questão simples como a escolha de uma roupa, a escolha por usar calças e não só saias ou vestidos, de sair de casa da forma como queria, né, se queria se maquiar, podia sair, se não queria, podia sair do mesmo jeito. Então, isso foi acontecendo só nos anos 60, quando a gente pensa na realidade brasileira, por conta desses movimentos sociais feministas. E, a partir disso, a intersecção entre o movimento político de luta das mulheres
e a inserção nos centros de estudos na academia sobre mulher, gênero e feminismo, isso tudo nos anos do século XIX, né, e junto com isso no século XX. E aí, alguns principais documentos eu trouxe mais para informação mesmo, não, a gente não vai ler todos eles, para a promoção dos direitos das mulheres e igualdade de gênero na perspectiva do mundo. Então, a gente vê, né, que desde 1945 foram produzidos documentos mesmo que documentavam essa luta das mulheres pela igualdade de gênero e como ser de direitos, como sujeitos de direitos. E isso não se encerrou até hoje, né? A gente vai ver mais para frente no mundo, mas também acontece no Brasil. E aí, no Brasil, os movimentos sociais feministas, eles ganharam maior expressão a partir de 1970, então é bem recente essa visibilidade que os movimentos passaram a ter. Eles já existiam antes, mas em menor número, e eram muito mal vistos, né? Era como se fossem motins, ou as mulheres tinham que se encontrar escondidas por conta de uma questão cultural e social, né? Antes da década de 70, e era muito difícil dos movimentos ganharem espaço, serem ouvidos. A partir de 1970, no contexto brasileiro, é que isso foi possível. E a partir disso, né, a perspectiva de gênero por políticas públicas começou a ser mais discutida e um pouco superada, não vou dizer que foi superada até hoje, porque não foi, e a redução da subordinação das mulheres com relação aos homens, o aprofundamento das questões culturais, das condições de vida, né, na época a mulher era vista somente como uma pessoa que tinha que trabalhar em casa e responsável pelo cuidado da casa, do marido e da criação dos filhos. Então, como que essa perspectiva cultural começou a mudar, né, de 1970 para cá, era uma época ainda, não só 1970, até um pouco antes, em que as mulheres tinham muitos filhos, porque o sexo, ele era visto como uma maneira de procriação, e o homem é que escolhia quando isso acontecia, né? Se a gente olhar para os nossos avós ou bisavós, a maioria deles tem 7, 9, 12 filhos, e era uma época em que era uma questão cultural discutida pelos movimentos sociais feministas para o rompimento disso. Se a mulher e o casal quisessem ter 10 filhos, era uma escolha, mas se quisessem ter um só ou nenhum, mesmo assim, era uma possibilidade de escolha também, e isso teria que ser respeitado. Então, essa ideia desse respeito à escolha da mulher e do casal, né, começou a ser discutida. E começaram-se a organizar os sindicatos, com a incorporação das mulheres no mundo do trabalho. Então, a mulher começou a ser vista como parte da sociedade, como uma parte produtiva da sociedade, e de liberdade política no país a partir da década de 70. Na perspectiva da saúde, trazendo esse período aí para a perspectiva da saúde, em 1974 foi lançado o Programa Nacional de Saúde Materna Infantil, já de acordo com as lutas do movimento social feminista, né, dos movimentos em si, mas com foco ainda na prevenção à gravidez de alto risco e na suplementação alimentar às gestantes e puérperas de baixa renda. Então, nessa época, num contexto cultural, o controle da fertilidade era por método definitivo, para diminuir, né, na ideia que isso diminui pobreza, diminui a miséria, resolve o problema das faltas de creche, e ainda tinha o descompromisso dos homens com os métodos contraceptivos. Então, o método contraceptivo tinha que ser autorizado pelo homem para que a mulher fizesse uso, porque o homem não poderia interferir com a saúde sexual e reprodutiva dele. Ele seria visto como menos homem na época, né? Então, é um programa que foi muito bom para a época, mas tinha ainda uma perspectiva reducionista, com um olhar específico na gravidez de alto risco e na suplementação alimentar. A partir disso, começou-se a discussões no âmbito da saúde e a se refletir sobre ações
que as mulheres, implementadas para as mulheres, com relação ao conhecimento do próprio corpo. Então, as mulheres começaram a olhar para o próprio corpo, a conhecer o próprio corpo, com relação à sexualidade e à identidade feminina, mas muito ainda dentro das casas, dentro das famílias, entre mulheres, e o homem saber dessas coisas ainda era numa perspectiva de negação, de que isso não era importante, e de que ele era o mais importante para uma relação, para manter a sexualidade da mulher e a identidade daquela pessoa do sexo feminino como feminina, né? E aí, em 1978, com a Declaração de Alma-Ata, teve o conceito de saúde, né, foi ampliado, e para perspectivas sociais. Então, a saúde não era mais vista, a partir dessa declaração, como a ausência de doenças. Ela começou a ser vista como um direito, com uma perspectiva mais ampliada, no sentido de considerar aspectos relacionados ao trabalho, aspectos relacionados à cultura, à moradia, ao saneamento básico, à alimentação e à água, por exemplo, como fatores determinantes e condicionantes da saúde. E a atenção primária à saúde foi considerada como base para os sistemas de saúde no acompanhamento da população. Isso numa perspectiva geral, mas também na perspectiva da saúde da mulher. Nessa mesma época, né, da Declaração de Alma-Ata, os movimentos sociais feministas ganharam uma maior visibilidade dentro do Brasil. Então, em 1979, aconteceu aqui no nosso país o primeiro Congresso da Mulher, com vistas à luta por direitos das mulheres na perspectiva social, mas também na implementação e melhoria do acesso à saúde e das políticas públicas de saúde da mulher. O segundo congresso foi em 1980, reuniu 4.000 mulheres de 52 entidades diferentes, sendo 9 dessas entidades declaradas feministas mesmo, o que para a época era uma afronta política e uma afronta à cultura, né, daquele momento. E aí surgiu nesse segundo Congresso da Mulher como principal ponto de debate o que é ou não ser feminista, né? E como que as diferentes posições apareciam denominadas, então grupos de mulheres eram denominados mulheres políticas e outro grupo mulheres feministas. Então a perspectiva da mulher política era aquela que estava envolvida, que estava querendo se envolver nas decisões políticas partidárias, em ocupar cargos políticos de fato. Enquanto que as feministas eram aquelas vistas por meio da formação de grupos, não necessariamente vinculados a partidos políticos, mas que buscavam a igualdade de gênero por meio de conversas, de encontros, de conferências com mulheres. Então, tinha essa divergência nas posições ainda naquela época. E aí, com isso, em 1982, no Brasil, começou-se a inserção das mulheres nos partidos políticos, mas não em qualquer partido político, né? Os partidos, eles eram considerados progressistas quando aceitavam a presença de mulheres dentro do seu corpo político. E também começou-se a ter grupos autônomos de mulheres participando das discussões políticas, né? E com isso surgiu uma coligação que é suprapartidária, era suprapartidária, então não era vinculada a partidos políticos, ou incluía, né, os grupos autônomos, mas incluía mulheres dos partidos políticos que não estavam ali necessariamente na coligação, representando o seu partido, mas sim representando as mulheres. Então, a perspectiva era de uma representação das mulheres da sociedade. Era como se mulheres de diferentes espaços, de diferentes partidos, se juntassem numa coligação e, independente do partido, começaram a defender uma causa em comum, que era o direito e a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Isso, na época, em 1982, foi chamado de alerta feminista pela sociedade. Então, o alerta feminista apontava
que as mulheres estavam se organizando e iam intervir a qualquer momento dentro das políticas públicas voltadas para a mulher. E as principais discussões na época ficavam entre as escolhas reprodutivas, então a escolha, né, pelos métodos contraceptivos, pela idade de início, né, da vida sexual, por exemplo, questões relacionadas ao aborto e à violência contra a mulher em todos os seus aspectos, né, violência física, psicológica, financeira, violência sexual, então todos esses âmbitos da violência já eram discutidas pelo alerta feminista. E aí, em 83, a partir dessa luta das mulheres das perspectivas de evolução e de aprofundamento das questões de saúde da mulher, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISME, e ele era estava muito presente no INAMPS. Na época, a gente tinha como sistema de saúde no Brasil o INAMPS, então a atenção à saúde da mulher começou a ser vista numa perspectiva mais integral, e não o olhar voltado só para gestante de alto risco ou só para suplementação alimentar das gestantes e puérperas. Começou-se a olhar para a saúde da mulher além da gestação e além do puerpério. Mas ainda tinha uma perspectiva reducionista, porque apesar dessa atenção integral, o ciclo gravídico puerperal era a prioridade ainda. Então, os movimentos feministas, sociais feministas, ainda discutiam que tinha que ser mais ampliada essa visão integral de fato na época. No lado social, né, desses movimentos feministas, em 83 a gente tem a descentralização dos movimentos. Então, enquanto começou-se a formação de grupos em forma de conselhos estaduais da condição feminina, iniciando em São Paulo e Minas Gerais, e depois expandindo para 11 estados do Brasil, e a formação dos conselhos municipais da condição feminina, na ideia de discutir, né, em nível municipal, depois ampliar essa discussão para nível estadual e chegar à discussão lá no nível federal com o Conselho Nacional. E esses movimentos, em 1983, essa descentralização dos movimentos feministas, foram os precursores do que a gente tem hoje como princípio do SUS, que é o controle social. Então, os movimentos sociais feministas, eles estão muito ligados aos sanitários também, né, na perspectiva da saúde coletiva e da saúde pública, mas eles foram um dos precursores do controle social, que hoje é tão importante para a manutenção, né, da saúde pública. Em 85, então, nasceu o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, com essa perspectiva de ter autonomia administrativa e financeira. Ele era visto como um ministério dentro da autarquia do governo nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, e ele tinha atuação imediata em 3 linhas, né? Na linha de creches, porque o número de creches ainda era muito pequeno na época, e isso limitava as mulheres a trabalhar no mercado de trabalho formal. A questão da violência, ainda muito presente na sociedade, e a questão da Constituinte, da Assembleia Constituinte, lembrando que 1985 era um período final da época de ditadura no Brasil. Então, foi um avanço ter chegado até aqui e formado o Conselho Nacional de Direitos da Mulher em meio à ditadura, junto com a descentralização pelos estados e municípios, mas ainda era necessário um grupo que defendesse os direitos das mulheres na Assembleia Constituinte para a redação e aprovação da Constituição de 1988, logo depois, né? A ditadura terminou em 86, então foi um período bem de final da ditadura e fundamental para a conquista das políticas públicas voltadas à mulher, essa atuação dentro da Constituinte. E as áreas prioritárias eram a saúde, o trabalho, a educação e a cultura, e a mulher como eixo transversal a todas essas áreas, né, garantindo essas áreas para a vida da mulher, né, como direito da mulher.
E aí os conselhos estaduais da condição feminina começaram a inserir questões das mulheres nas políticas públicas. Então, o Conselho Nacional, ele começou a ter apoio desses entes descentralizados e conseguiram, de fato, inserir discussões relacionadas à saúde da mulher e aos direitos da mulher enquanto membro da sociedade nas políticas públicas. Na época, é muito conhecido o movimento das diretas já, mas aconteceu também o movimento feminino das diretas já, pedindo eleições, e foram criadas também as delegacias especiais de atendimento à mulher, que a gente vê até hoje, apesar de ainda terem muito a melhorar no atendimento à mulher, de fato. Pensando na saúde da mulher, a gente teve em 86 a primeira Conferência de Saúde das Mulheres, em que as demandas eram principalmente relativas à gravidez e ao parto, mas não só na questão biológica, mas também no papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação e cuidado e educação dos filhos. Então, a primeira Conferência de Saúde já trazia essa perspectiva social do papel da mulher. Será que ela é só mãe? Será que ela é só doméstica? O que mais que a mulher quer ser daqui para frente, né? Lembrando que aqui a gente está falando de 1986. Então, foi uma conferência que aconteceu logo antes da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres contribuiu de forma significativa para que a mulher fosse vista como uma pessoa com direitos à saúde dentro da 8ª Conferência Nacional de Saúde e que essas demandas da mulher fossem inseridas na Lei Orgânica da Saúde e na criação do SUS, nas perspectivas de integralidade, então do olhar para a mulher além da doença ou além da condição gestacional ou puerperal que ela se encontra naquele momento, mas como mulher. E na questão de participação popular, né, que é a Lei 8142 de 1990, que traz a questão do controle social também e do financiamento para políticas públicas de saúde, incluindo as políticas de saúde da mulher. Voltando para o olhar, né, social, então eu estou fazendo bem essa conversa, né, entre o movimento social e a saúde até esse momento, né. O Conselho Nacional de Direitos da Mulher, em 87, fez uma carta das mulheres brasileiras aos constituintes, então essa discussão ela aconteceu tudo junto, né? Eu estou falando do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da Conferência de Saúde da Mulher e da criação do SUS, praticamente tudo no mesmo período, que é justamente o período logo no final da época de ditadura militar no Brasil. E aí essa carta trazia a campanha Constituinte para valer tem que ter direito das mulheres, porque era o momento das mulheres serem ouvidas, né? Era o momento de inserir políticas à mulher, políticas de direito da mulher na Constituição Federal que estava sendo discutida e estava sendo elaborada. E aí as mulheres que estavam, né, na Constituinte se uniram nesse processo, e nesse processo de redemocratização que o país estava passando, né, e ficaram conhecidas como lobby do batom dentro da Câmara. Então, todas aquelas mulheres presentes ali na Câmara Brasileira e nos partidos políticos e na Assembleia Constituinte se juntaram, ficaram conhecidas como lobby do batom e interviram para a Constituição de 1988 ter inseridas as políticas públicas relacionadas à mulher, aos direitos da mulher e à saúde da mulher como consequência, né? Na Constituição, um dos artigos fala especificamente das questões relacionadas ao direito sexual e reprodutivo da mulher. Por exemplo, além de toda a legislação do SUS, que tem itens, né, e que tem hoje, né, a política relacionada à saúde da mulher. Então, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, ele era federal, e ele tinha como apoio os conselhos estaduais, mas ele começou, a partir de 1987 para 88, ter uma redução da autonomia e do orçamento.
Então, começou-se a extinguir esse conselho por parte mesmo do poder público, né, da presidência da República. E recusa da indicação de representantes para os movimentos, dos movimentos para os conselhos. Então, as mulheres faziam eleições, se organizavam, indicavam quem elas queriam que fosse representante nos conselhos nacional e estaduais, e começou-se a ter a recusa desses nomes indicados ou desses nomes eleitos. Geralmente eram escolhidos nomes que eram convenientes para a gestão política da época, não necessariamente feminista. E começou-se a observar a necessidade de novos movimentos sociais feministas. E aí, então, foi realizado em 89 o Fórum Nacional de Presidentas dos Conselhos da Condição Feminina e Direitos da Mulher. Esse fórum, ele foi um marco na garantia de direitos da mulher, porque ele começou a trazer de volta o empoderamento das mulheres, a união entre as mulheres, e trazendo mulheres ainda mais do meio acadêmico e do meio da educação para a luta conjunta com os movimentos populares. E aí começou-se a formar redes entre os grupos. Então, dentro desse fórum, a partir desse fórum, foram criadas redes das trabalhadoras rurais, que era a população de maior mortalidade materna na época, que sofria mais violência e menos valorizada, de empregadas domésticas, e, por exemplo, né, foi criada a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos e a Rede contra a Violência Doméstica e Sexual. Então, essas 4 redes surgiram a partir do Fórum Nacional e começaram a trabalhar em prol da garantia e da efetividade, de fato, dos direitos até então conquistados. Então, a luta, ela começou lá atrás, tentaram fazer diminuir, mas ela voltou a crescer a partir de 1989. E a partir disso, as questões relacionadas à mulher, que eram exclusivas da mulher, né, aos grupos femininos, começaram a ser vistas como uma questão de toda a sociedade. Então, a mulher começou, de fato, no Brasil, a ser vista como parte da sociedade, como um membro da sociedade igual aos homens. Isso porque a mídia começou a destacar muito os movimentos sociais feministas e a evidenciar a luta das mulheres por direitos e por saúde, e foram implementadas políticas públicas voltadas para as mulheres. Né? É uma época em que no mundo a saúde da mulher estava sendo discutida. Então, em 94, a Conferência Internacional sobre População em Desenvolvimento trouxe a ruptura, né, da ideia de limitar o crescimento populacional como forma de combater a pobreza e as desigualdades, então, de dar para a mulher anticoncepcionais e métodos contraceptivos definitivos como forma de combater a pobreza, de combater a miséria e as desigualdades. Isso parou de ser visto, né, ou pelo menos teve uma diminuição dessa visão, e começou-se a considerar o desenvolvimento da população e das mulheres como o desenvolvimento do ser humano como um todo. E em Beijing, em 95, com a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, foi-se definido o que são direitos sexuais e reprodutivos a partir da perspectiva de direitos humanos. Então, a ideia de planejamento familiar como uma ideia de direito humano, e não só um problema da mulher, mas um problema da sociedade como um todo, né? Independente de orientações sexuais e identidade de gênero. E aí, vários encontros internacionais estavam acontecendo, né, na década de 90, para falar da importância do acesso universal à saúde reprodutiva, da inserção dos movimentos feministas nos espaços deliberativos, da participação popular e da redução da mortalidade materna. Então, isso começou a ser olhado, de fato, como uma questão social, além de uma questão da mulher. E aí, pensando, né, na mortalidade materna, que começou a ser, de fato, olhada na perspectiva da necessidade de a sua redução, essa tabela, ela mostra para a gente, né, em diferentes países do mundo,
nos anos de 1980 e 92, desculpa, até 96, como que ficou a taxa de mortalidade materna para 100 mil nascidos vivos nesses países. Então, se a gente pensar, né, na mortalidade ajustada pelos fatores de ajuste, a gente tem, ó, na Argentina, a mortalidade era de 84 por 100 mil, 74 lá na Federação Russa, 20 na França, 10, 12, 15 em alguns países da Europa e no Japão, 12 também. No Canadá, 6. Então, a gente vê por essa tabela como era diferente, né, numa perspectiva bem geral aqui, a mortalidade materna nas diferentes regiões do mundo. Aqui nessa tabela não tem nenhum país da África, por exemplo, porque era muito difícil medir também a mortalidade materna por falta de sistemas de informação, por falta de registro, ou por falta de associar a morte a uma condição materna, né, gestacional, puerperal, ou materna tardia. Então, a gente vê, né, em países na Argentina, né, se a gente for pensar a Argentina representando a América do Sul, a Federação Russa representando a Ásia, né, ou uma parte da Ásia, como é diferente da Europa, do Japão, aqui para a gente pensar, e dos Estados Unidos. E aí, em 1995, no Brasil, face, né, essa necessidade da redução da mortalidade materna e da realização e implementação de políticas públicas voltadas aos direitos reprodutivos, o Brasil lançou o programa Maternidade Segura, que tinha a ideia de garantir assistência adequada durante gravidez, parto e pós-parto e acesso ao planejamento familiar. Um dos objetivos era incentivar o parto normal e trazendo a ideia já, né, do parto humanizado, ter rotinas escritas, né, que normatizassem a assistência da mulher no período gravídico puerperal nos estabelecimentos de saúde, em especial nas maternidades ou nos espaços hospitalares, e garantir treinamentos para a equipe na perspectiva do parto normal e do parto humanizado, ter estrutura física e melhorar os sistemas de informação no registro, né, da saúde da mulher nessa perspectiva, e avaliar os indicadores de saúde materna e perinatal periodicamente. Então, em 1995, o SUS já existia, então a ideia do programa Maternidade Segura, ele nasceu e veio dentro do SUS, mas também para atender uma demanda e uma discussão que já era realizada nesse período no âmbito internacional, na perspectiva da redução da mortalidade materna. Mas ainda o foco era no atendimento ao pré-natal, ao parto e ao puerpério. Então, independente do que a gente falasse até 1995, a gente tinha esse foco quando se referia à saúde da mulher. E aqui no Brasil, né, a série histórica de mortalidade, da razão de mortalidade materna, mostra para a gente o quanto isso já variou no nosso país, né? Então, em 1980, de 1980 até 1990, mais ou menos, a gente vê uma variação, mas a gente tem que considerar um limite de dados, de acesso aos dados. Os registros e os sistemas de informação eram muito inferiores ao que a gente começou a ter aqui em 1990 para frente. Então, a gente tem, né, lá em 1980, uma taxa de mortalidade que era perto de 70 por 100 mil nascidos vivos. E isso foi diminuindo ao longo dos anos até 1984. Em 85 e 86 ficou praticamente constante, ali perto de 50. Em 87 subiu de novo, que foi quando eu contei para vocês que começou-se a ter maiores discussões, e foi logo antes da criação do SUS e da conferência, a primeira conferência de saúde da mulher, né? E aqui também foi o final da ditadura, então tinha algumas limitações quanto a esses dados, mas era fato que a mortalidade materna aumentou nesse período. E aí, daí em diante, começou a diminuir, até 1990, foi diminuindo. Em 92,
Até 95, a gente percebe um aumento que voltou para próximo a 50, mas se manteve estável aqui, né, até 95, uma redução em 96 e um aumento súbito de 95 a 98, né, que ultrapassou 50 e chegou quase a 60 por 100 mil nascidos vivos. E uma redução aí até 2001 e praticamente uma estabilidade até 2003, mas sempre acima de 40. A gente nunca teve, nessa época aqui, né, uma taxa de mortalidade materna menor do que 40 por 100 mil nascidos vivos. Lembram que lá no comecinho eu falei que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é até 25. Então, o Brasil, até 2003, ele sempre foi um país que tem a taxa de mortalidade materna acima e considerada elevada de acordo com os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. E aí, a partir de 96, né, como a gente vê aqui no gráfico desse aumento súbito da mortalidade materna, muitas leis e portarias foram pensadas e foram promulgadas, né, relacionadas ao planejamento familiar, a notificação compulsória, obrigatória, né, da violência contra a mulher, da humanização ainda mais evidente, né, no pré-natal e nascimento, e o atendimento aos casos de aborto ilegal. Isso não era realizado até então de forma regulamentada, né, apesar de acontecerem os abortos ilegais na realidade brasileira, não só nessa época, mas hoje em dia, inclusive. E aí, no ano 2000, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ele foi revisto, e associado a ele foi lançado o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. Então, pensando na humanização do cuidado à mulher e ao recém-nascido, como melhoria da qualidade da atenção. A humanização passou a ser vista como um indicador de saúde da mulher nessa época. E a portaria 2815, de 98, traz o reconhecimento da enfermeira obstetra nesse meio da humanização e do cuidado no pré-natal e no nascimento. E a inserção das populações minoritárias, consideradas minoritárias, na perspectiva do cuidado pré-natal e de nascimento, como a população indígena, a população quilombola, a população cigana, por exemplo, consideradas como sujeitas de direito também à atenção humanizada dentro do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Mas ele ainda era um programa. Então, um programa, ele é orientado pelo Ministério da Saúde, mas ele pode ser aderido ou não pelos estados e municípios. Então, a partir da criação do SUS, a gente tem uma descentralização das ações em saúde pública, né, em saúde em geral. E quando a gente tem o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a gente tem essa perspectiva de recomendação. Então, essas ações, elas são recomendadas, não necessariamente elas são obrigatórias de serem seguidas pelos estados e municípios. E a mortalidade no Brasil, nessa época, teve um avanço com relação aos sistemas de informação. Então, a gente tem até hoje, né, os indicadores avaliados por meio do sistema de informação de mortalidade, sistema de informação dos nascimentos e das internações hospitalares. Mas a gente observa, nessa época e até hoje, né, variações importantes na razão de mortalidade materna ou na taxa de mortalidade materna nas diferentes regiões do país. Então, a gente vê, né, ainda hoje, as regiões sul e sudeste com uma menor taxa de mortalidade materna em comparação às regiões norte, nordeste e centro-oeste. E as principais causas de morte materna são a hipertensão, hemorragias e aborto, sobretudo o aborto ilegal no contexto brasileiro. Então, os movimentos sociais feministas, eles não pararam de acontecer, porque o programa de saúde da mulher já estava recomendado, já existia, já tinha essa perspectiva humanizada do cuidado, já tinha enfermeira obstétrica, já tinha leis e regulamentações que tratavam da notificação de violência,
de diminuição de preconceito, de equidade entre os gêneros, né, nos espaços, mas ainda não era o ideal, e ainda não é, né, se a gente for parar para pensar. E os movimentos sociais feministas continuaram acontecendo simultaneamente aos avanços na saúde da mulher. Em 2004, aconteceu a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, não só da saúde, mas das políticas em geral, que contava com 1.787 delegadas e 120 mil mulheres no país. Delegada é o termo, né, usado para identificar as pessoas que têm o poder de voto dentro das conferências. Isso na saúde, na assistência social, na educação, por exemplo. Não que elas eram delegadas, né, assim, no sentido literal de serem profissionalmente delegadas. Em 2004, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher se tornou a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, né? E a diferença de um programa para uma política é que agora, sendo política, todos os estados e municípios do Brasil, eles têm que realizar ações relacionadas à saúde da mulher que estejam de acordo com essa política. Então, não é mais uma escolha, não é mais uma recomendação, agora é uma obrigação dos municípios e estados realizarem as ações orientados, né, pelo que tem que estar ali dentro da política. Nessa época, a razão de mortalidade materna era de 74,5 por 100 mil nascidos vivos. Então, a gente vê um aumento ainda da mortalidade materna com relação àquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Mas a política trouxe muitos avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo não só mulheres acima de 18 anos, mas jovens também, adolescentes. Trouxe o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e a Política Nacional de Atenção Básica, em 2006, né, que foi promulgada em 2006, reforçou as ações da Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher no âmbito da atenção primária à saúde, com garantia de pré-natal, com garantia à realização de testes, à realização de exames, de tratamentos de infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, de acesso à informação relacionada a direito sexual e reprodutivo, a contraceptivos, ao planejamento familiar. E a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, então, ela trouxe uma perspectiva de melhoria das condições de vida das mulheres brasileiras, garantindo acesso aos espaços de cuidado, aos equipamentos de cuidado, né? Diminuiu a morbidade e a mortalidade feminina, era um dos objetivos, é ainda um dos objetivos da política nacional, e ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no SUS como um todo. Então, dentro da saúde, da perspectiva da atenção primária, como da atenção secundária, terciária e quaternária. E aí, no Brasil, em 2005, o pai foi visto, né, como um acompanhante de direito da mulher, né, o pai da criança inicialmente, mas as discussões se ampliaram e a lei do acompanhante inseriu não só o pai, mas o acompanhante escolhido pela mulher no momento do parto. Só em 2005 que isso virou uma lei de fato. E até hoje muitas famílias têm dificuldade com relação a isso dentro do hospital no momento do parto. Então, é uma lei que a gente precisa lembrar muitas vezes que existe aos próprios profissionais de saúde, né, e gestores. Em 2007, aconteceu a segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, e aí, comparando com a primeira, ampliou muito, né, quase aumentou em mil delegadas o número de pessoas que escolhiam e que deliberavam em nome das discussões que aconteciam. Então, o tema dessa conferência era As Mulheres Discutem o Brasil. Era muito importante discutir esse tema, porque a ideia era garantir a mulher dentro dos espaços de decisão do Brasil mesmo. Em 2011, a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres,
que tinha como tema autonomia e igualdade para as mulheres, e contou com 2.125 delegadas. E nesse mesmo ano, então, junto com os movimentos das mulheres, a saúde também vinha evoluindo na perspectiva de saúde da mulher. Foi criada a Rede Cegonha pelo Ministério da Saúde, então, que fortalecia as ações de planejamento e de implementação em nível de estados e municípios com relação ao direito ao planejamento reprodutivo, a atenção humanizada, as práticas seguras durante o ciclo gravídico puerperal, os cuidados no nascimento, crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, a qualificação dos profissionais de saúde. A partir da Rede Cegonha foi possível também a criação das casas de gestantes, das casas de bebês e dos centros de parto normal, que ainda hoje estão muito incipientes no nosso Brasil, e colaborar para o cumprimento do 5º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que era a melhoria da saúde materna. E em 2013, foi criado, então, o Programa Nacional de Residência em Enfermagem Obstétrica, então, como estratégia política dentro da Rede Cegonha, né, do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e só em 2015 teve a campanha nacional de incentivo ao parto normal, na perspectiva da redução da mortalidade materna, né, pensando na redução da cesárea desnecessária, da cesárea agendada, né, até na época foi uma discussão muito grande no âmbito das políticas públicas, é bem recente, a gente está falando de menos de 5 anos atrás, pensando que o quanto era e ainda é comum o agendamento da cesárea, e que de uma cesárea muitas vezes desnecessária, e o quanto isso traz de risco relacionado à saúde da mulher, né. E em 2017, o reconhecimento das doulas como um direito da mulher de ter ali no acompanhamento durante o parto, né, então não isenta, mas não restringe a lei do acompanhante, então a mulher, ela pode ter uma doula e ela pode ter o acompanhante que ela quiser, sem contar a doula, né, mas isso ainda não é uma realidade em nível nacional, é uma realidade muito regional ainda. Em 2006, a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, contando agora com 3.000 delegadas, e na inovação de ter a participação de jovens, de adolescentes, como possibilidade de serem delegadas, né, de poderem decidir, o que até então, até a 3ª, isso não acontecia. Nessa conferência, o tema foi mais direitos, participação e poder para as mulheres. Então, pensando que essas conferências de política para as mulheres, a gente está falando numa perspectiva para além da saúde, né, uma perspectiva social e não só da saúde, mas inclui também a saúde. E a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, a primeira que aconteceu lá em 86, foi ter a sua segunda edição, em 87, desculpa, foi ter a sua segunda edição, né, 30 anos depois apenas, com o tema Saúde das Mulheres, desafios para a integralidade com equidade, porque ainda se vê o olhar para as mulheres restrito ao ciclo puerperal e gravídico, muitas vezes, ou à saúde preventiva, né, relacionada à prevenção do câncer de mama ou câncer de colo de útero. Então, trouxe a discussão, de novo, da necessidade, da importância da interlocução com movimentos sociais para garantir e fortalecer as políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher e a presença do controle social nos espaços de decisão em saúde da mulher. Em 2019, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, ela teve 3.000 delegadas, ainda não tem um documento oficial publicado com relação aos resultados delas, mas continuou a trazer a perspectiva da participação de jovens e de fortalecer a política nacional para as mulheres. Então, pensando em toda essa evolução, né, dentro da saúde da mulher, dentro dos direitos da mulher, como é que ficou, então, a mortalidade materna ao longo desse período, né? Eu mostrei para vocês o gráfico que até 2003, essa tabela mostra, a partir de 2006 até 2017, então,
olhando para o Brasil, a gente teve praticamente nenhuma redução, até pior, né? De 2006, olhando para 2017, a gente tem um aumento da taxa de mortalidade materna por 100 mil nascidos vivos, e isso se mantém em todas as regiões do país, exceto na região sul, que conseguiu trazer aí uma diminuição significativa entre 2006 e 2017, mas mantendo aí na maioria dos anos uma taxa maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a gente vê hoje a diferença, né, entre a taxa de mortalidade materna nas regiões do país, né, a gente tem região norte e nordeste como as maiores taxas de mortalidade materna, e a região sul e centro-oeste como as menores atualmente. E esse gráfico mostra, então, né, a mesma tabela, as mesmas informações que tinha naquela tabela, mas mostrando essas variações no Brasil e mostrando, né, uma redução, comparando desde 1990, agora, um pouco antes, até 2015, até 2015, na verdade, uma redução de 56% da mortalidade materna no nosso território, mas ainda mantendo acima da meta da Organização Mundial da Saúde e da meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era de 35,8. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram objetivos traçados para os países pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em que um dos objetivos era a melhoria do cuidado à saúde materna, incluindo um dos indicadores como a redução da taxa de mortalidade materna. Mas se a gente olhar bem aqui para esse gráfico, né, nos anos mais recentes aqui, entre 2015, que está bem aqui nesse pontinho, até 2017, a gente olha que teve um aumento da mortalidade materna comparado até o período de 2015. Então, parece um aumento sutil, um aumento pequeno, mas era para estar diminuindo, não era para estar aumentando, né? E aí, em 2019, a gente tem uma taxa de mortalidade materna no Brasil de 64,5 por 100 mil nascidos vivos. Então, é muito alta. E a meta da ONU é selecionada, né, é sancionada a partir dos novos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é ser menor que 30 até 2030. E aí... Oi? Alguém falou alguma coisa? Bom, vou continuar então. E aí vocês viram, né, nos slides que eu trouxe essas duas imagens, eu não expliquei de propósito, eu deixei para falar um pouquinho depois, justamente para entrar nesse assunto, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos da ONU, uma agenda para até 2030 a gente atingir esses objetivos, sendo que o terceiro objetivo é relacionado à saúde e bem-estar, e um dos objetivos específicos dentro desse item é a melhoria da saúde materna, que inclui a redução da mortalidade materna com uma meta de até 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. E o quinto objetivo é relacionado à igualdade de gênero. Então, em conversa muito direta aí aos movimentos sociais feministas do Brasil e do mundo, né, não só, mas considerando esses movimentos como base necessária para a construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável. Então, quando a gente fala, né, da necessidade de redução da mortalidade materna de um lado, pensando na saúde, e da importância dos movimentos sociais em prol das políticas públicas para a mulher, né, de saúde e de igualdade de gênero, a gente está falando de temas que são fundamentais há muitas décadas e séculos, talvez, né, desde lá do século XVIII, mas que a gente ainda luta porque ainda não tem um equilíbrio entre os gêneros e a gente ainda tem um déficit, né, uma deficiência na atenção à saúde das mulheres, que a gente pode medir, né, um dos indicadores é a taxa de mortalidade materna. Então, pensando nisso, os movimentos sociais feministas, eles têm sido decisivos
na realização e na implementação das políticas públicas para as mulheres, né, e já conseguiram diferentes avanços, né, relacionados a muitas palavras que vocês estão vendo aí, mas que ainda não se vê uma igualdade entre os gêneros de fato, né, a gente ainda precisa lutar, precisa de espaços de discussão, precisa de conferências, precisa lembrar todo dia os governos de que a gente precisa de igualdade, e até a ONU colocou isso como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do mundo. Então, não é uma questão só no Brasil, é uma questão mundial que tem que ser discutida, né? Quando a gente olha para a enfermagem, a gente tem como maioria dos trabalhadores da força de trabalho mulheres. E como é que está o nosso envolvimento com esses movimentos sociais feministas, enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais de enfermagem, em prol da saúde das mulheres, né, ou dos direitos e políticas das mulheres? Fica aí essa questão. Apesar de eles estarem relacionados a muitos avanços já vistos na saúde da mulher, né? Então, pensando no que reduz a mortalidade materna, né? A gente falou que aumentou, que é alta, que um dos objetivos do mundo é baixar essa taxa de mortalidade materna. Pré-natal é uma das ações que reduz. Pré-natal eficaz, de qualidade, com busca ativa das mulheres que faltam, com acompanhamento humanizado, né? Educação em saúde, para as mulheres tomarem decisões relacionadas à sua saúde, com relação ao próprio corpo, a escolhas, a decisões de fato, com relação a tratamentos também, né, de saúde, não a imposição de tratamentos, de exames e de técnicas, né, o empoderamento da mulher, para que ela tenha capacidade e tenha autonomia para tomar essas decisões, e a humanização do nascer. Então, uma criança que nasce de um jeito humanizado, com certeza é uma criança que vai crescer de um jeito humanizado, né, dentro da sociedade. É fundamental considerar o contexto familiar, social, econômico, ambiental, e não está aqui, mas cultural também, né? Por que eu vou impor uma técnica para uma mulher ou para uma família que tem uma cultura de não utilizar aquela técnica? Por que eu, como profissional de saúde, preciso impor aquilo se não necessariamente vai ser preciso, né? Se não interfere na vida do bebê ou da mulher? Por que, né, que a gente não respeita muitas vezes? Por que a gente nem conversa, às vezes, no pré-natal, sobre a cultura da mulher, sobre o que a mulher deseja? A gente fala do que a gente deseja, mas às vezes a gente não ouve o que a mulher deseja, a família deseja. E os avanços na saúde da mulher só foram possíveis graças à redemocratização, né? Então, a gente olha para essa linha histórica aí da saúde da mulher e dos movimentos de luta pelas políticas das mulheres e mostram para a gente o quanto a democracia é importante nesse processo, né? Hoje, então, como é que está organizada a saúde da mulher no nível de Brasil, né? Tem o Ministério da Saúde, o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, que subsidia a coordenação geral da saúde das mulheres, para os estados e depois para os municípios. Isso no âmbito da saúde. Agora, no âmbito das políticas da mulher, com relação às questões sociais, né? Essas questões e políticas são vinculadas ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que hoje está numa posição que vai contra a maré, se a gente pode dizer assim, do que a gente estava vendo até o momento de evoluções, né? A gente tem uma ministra nesse ministério que traz alguns retrocessos atualmente, né, para as políticas da mulher. E tem dentro desse ministério a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, os dos estados e nos municípios. E a gente ainda tem como grande desafio, né, a política da mulher ser vista de fato como políticas sociais, e por leis e por reconhecimento formal, apesar de a gente ter lei, a gente ser reconhecida, né, que é importante ter políticas para as mulheres, e não especificamente políticas para todo mundo, de uma forma geral, mas a gente ainda não tem serviços concretamente oferecidos em número adequado. Se a gente for olhar para quantas delegacias da mulher a gente vê e quantas são necessárias,
quantos serviços de acolhimento à mulher em situação de violência a gente vê, né, que tem capacidade para acolher as mulheres com seus filhos, ou as mulheres com suas mães, muitas vezes, é quem elas querem levar para esses abrigos. Então, a gente vê que ainda faltam serviços na prática mesmo. A gente pode ter lei, a gente pode ter recomendação, a gente pode ter política, mas na prática isso ainda é um desafio. E na questão de saúde da mulher, a gente também tem desafios, né? As ações são muito diferentes nos estados e nos municípios pelo Brasil. A gente ainda vê um grande número de procedimentos invasivos por conta da prevalência do modelo biomédico no atendimento à saúde da mulher. A gente tem controle social, sim, mas muitas vezes ele não é respeitado, as deliberações deles não são respeitadas pelos governos, né, municipais, estaduais e mesmo pelo federal. A gente teve agora a última conferência, a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que um dos eixos era a saúde da mulher, e o que foi feito com relação a isso até agora, né? Tirando esse momento particular da pandemia, mas também a gente só está vendo desconstrução, a gente só está vendo afronta e políticas sendo ignoradas, né? A gente ainda precisa de ações intersetoriais com a saúde, participando junto com a educação, junto com a assistência social, junto com outros setores da sociedade, considerando a autonomia e a diversidade das mulheres. E a gente ainda precisa dar visibilidade para essa desigualdade, né? A gente sabe que tem, a gente sabe que é desigual, né, a questão de gênero e de saúde da mulher com relação a homens, mas a gente é um desafio ainda mostrar isso em termos concretos, onde está essa diferença, essa desigualdade, como que ela se manifesta, para a gente pensar em como resolver isso, né? Ela precisa ser vista, de fato, não só observada de longe, mas ela precisa atrapalhar, de certa forma, os governos para que atitudes concretas e ações sejam implementadas. Então, para finalizar, eu trouxe uma frase aqui, talvez conhecida já por vocês, da Simone de Beauvoir, que é: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E a gente tem visto muito isso, né, de 2017 para cá, com opções políticas que não defendem, de fato, direitos já conquistados da mulher, que não valorizam as políticas da mulher, políticas públicas em geral, a luta das mulheres para ter tudo que a gente conquistou hoje, e muito menos enxergar a saúde da mulher como uma necessidade para além desse ciclo gravídico puerperal, né? E isso limita o nosso objetivo de reduzir a mortalidade materna também. Então, agradeço muito aí ao convite, espero que tenha instigado a uma discussão para vocês e para a gente conversar agora. Deixa eu voltar ali na apresentação, para vocês conseguirem me ver de novo. Obrigada, gente. Agora eu estou disponível se a gente tiver alguma pergunta, se quiserem fazer alguma fala. Professora, eu vou começar a ler as perguntas agora. A gente tinha combinado de fazer em bloco de 3, mas como as perguntas que mandaram foram feitas, uma pergunta, só que várias perguntas sobre o mesmo tema ou dentro dessa pergunta, a gente achou melhor responder elas sozinhas, porque são perguntas um pouco longas. Tá bom, não tem problema. Tá. Primeiro, a Júlia pediu para a senhora falar um pouco mais sobre as formas de discriminação no atendimento ao paciente e como a gente pode prevenir essa discriminação. Tá, existem várias... Quando há discriminação por parte de algum colega de trabalho. Desculpa, cortou essa última parte que você falou, não entendi. Primeiro, ela quer saber sobre as formas de discriminação no atendimento ao paciente, depois como a gente pode prevenir essa discriminação e também como a gente vai agir quando essa discriminação parte por algum colega de trabalho. Certo, bom, então, são diversas formas de discriminação, né? Eu
assim, olhando para a prática e pensando no atendimento à mulher, né, ou a própria pessoa, de fato, as discriminações mais visíveis que a gente costuma ver são relacionadas à raça, à cor, então, principalmente da população negra, a questão de gênero, lésbicas, gays, LGBTQ+, então, toda essa questão de gênero ainda sofre discriminação. Eu vejo muita discriminação com relação a infecções sexualmente transmissíveis ou a escolha de estilo de vida relacionado à saúde sexual. Então, escolha, às vezes, de ter mais de um parceiro sexual, de não ter parceiro fixo, escolha relacionada a ter ou não filhos relacionados a essa escolha pelo gênero. Então, na minha percepção, são 3 grandes discriminações, assim, que a gente vê muito nos sistemas de saúde. Discriminação no sentido de preconceito, né, de tentar inferiorizar o outro como se a minha percepção fosse melhor que a do outro, sabe? Então, eu vejo isso, mas claro que tem outras. Por exemplo, cultural. A discriminação cultural também é bem frequente. Chega uma família de ciganos na unidade de saúde. Eles têm crenças, eles têm formas de tratamento para as doenças ou para as condições clínicas diferentes da medicina ocidental, da medicina tradicional que a gente está acostumado, né? E aí, muitas vezes, a gente ignora, a gente não respeita. Então, para mim, isso também é discriminação. Quando a gente não ouve, não aborda essa questão de preferência cultural, de escolha. E eu acredito que para reduzir essas discriminações, é muito difícil, né, pensar como a gente vai reduzir, pensando num negócio mais geral, assim, mas tem a ver com controle social. Então, quanto mais diversificadas forem as pessoas que compõem o controle social, os movimentos populares, os conselhos de saúde, de assistência social, de mulheres, de idosos e todos os conselhos, a gente vai ter representatividade e vai conseguir romper essa discriminação, apesar de ter uma questão histórica, né? Quando a gente pensa numa perspectiva histórica, essa discriminação, ela não acontece agora, ela já veio trazida da histórica, né? Da história. Então, isso, para a gente romper, eu acho que a gente precisa dar lugar de fala para essas pessoas discriminadas, para que elas sejam representadas, mas a gente precisa aprender, né? Enquanto brancos, enquanto homens, enquanto pessoas de uma determinada religião, a respeitar a escolha dos outros. E muitas vezes isso é a parte mais difícil da gente pensar em romper com essa discriminação. Agora, quando ela vem de um colega de trabalho, eu penso que tem 2 lados, né? Eu acho que tem o lado de estar dentro da nossa equipe, então a gente poder fazer essa discussão com a nossa própria equipe. Então, vamos pensar a gente como enfermeiro, tem uma equipe de enfermagem ali com a gente, então é uma discussão que a gente pode fazer com essa equipe. Então, eu acho que é um ponto positivo, não ter alguém que discrimine, claro, mas é um ponto positivo a gente poder estar próximo de uma equipe em que a gente tem abertura para discutir isso, porque realmente não é em qualquer lugar que essas discussões acontecem hoje, apesar de eu acreditar que a gente rompe essa discriminação levando essa discussão para qualquer lugar. Mas, por outro lado, tem o lado negativo, né? Porque se a gente pensa na criação de vínculo, no acompanhamento longitudinal das pessoas, na integralidade da assistência, seja em qualquer âmbito da atenção, em qualquer nível, primário, secundário, terciário, quaternário, a gente rompe todos esses princípios por meio da discriminação. Então, é uma faca de 2 gumes, assim, né? Por um lado é positivo para a gente trazer a discussão, por outro é negativo por romper o contato mesmo com o usuário, com o paciente, e com a família como um todo, né? Porque a gente discrimina, se a discriminação acontece com uma pessoa, não acontece só com ela, acontece com a família inteira dela, acontece com a rede inteira dela de apoio, acontece com tudo aquilo que ela representa, né? Então, eu acho que
dá para a gente falar sobre isso por muito tempo, mas para a gente começar, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, se tem mais alguma questão sobre isso. Foi ótimo, professora, acho que atendeu bem. Ainda sobre a Júlia, ela pediu para falar sobre a importância da educação sexual e como o país pode ser mais igualitário em direitos das mulheres, com a educação sexual para todas, a prevenção de STs e métodos contraceptivos. Eu acho que educação sexual é um tema que a gente tem que falar com os jovens e as crianças a partir de uma certa idade, que é subjetivo, né? Então, ela tem que começar dentro das famílias, ela tem que estar nas escolas, as unidades básicas de saúde têm que ter espaços para atender os adolescentes, para atender os jovens com relação à educação sexual. Mas isso não se restringe à população jovem. Quantas vezes a gente não se... Eu, por exemplo, já não me deparei com pessoas idosas que não tiveram uma oportunidade na vida de conversar sobre sexualidade, sobre escolhas com relação a direito sexual e reprodutivo, por conta da cultura, da sociedade, de como ela é formada, né? Então, isso não se esgota na adolescência ou na juventude. Eu acho que qualquer espaço é espaço para a gente falar de educação sexual. E isso não só na perspectiva de métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, ou orientação para planejamento familiar. Mas eu acho que a educação sexual vai passar também por questões de gênero, por questões de discriminação, não só relacionadas à sexualidade, mas quando a gente olha para índice de violência obstétrica, a gente vê que é muito maior em mulheres negras do que brancas, por exemplo, que é muito maiores em população indígena, em população quilombola, do que em pessoas brancas. Então, isso também é educação sexual, né? Você empoderar a mulher durante a gestação, durante o pré-natal, para que ela chegue no momento do parto sabendo o que ela deseja, tendo autonomia para escolher se ela quer uma analgesia ou não quer, por exemplo, para ela identificar se o cuidado está sendo humanizado ou não. Isso também é educação sexual, eu acredito, sabe? Pensando aí na perspectiva do ciclo, né, gravídico puerperal. E uma coisa que eu ia falar também, e tem a questão que a gente tem que discutir, né, que entra nessa discussão de educação sexual com relação à sexualidade, à imagem corporal, a questões midiáticas, né, da pessoa ter determinado padrão para ser considerada bonita e com outro, fora desse padrão, ela é considerada feia. Então, como que isso interfere com sexualidade, com escolhas relacionadas a prazer, a virgindade ou não? Então, eu acho que a educação sexual perpassa e vai além dos métodos anticoncepcionais e planejamento familiar, mas traz toda uma abordagem relacionada à sexualidade de forma geral em todos os ciclos de vida. Mais uma pergunta sobre isso. Ela quer saber a sua opinião ainda, Júlia. Como poderia ser essa educação para informar mais mulheres no país? Eu acho que aproveitar os espaços de controle social que já existem, então, pensando na saúde, né, no lugar que eu estou mais próxima, usar os espaços de conselhos locais de saúde, de conselho municipal, estadual e nacional, usar os espaços de associações de moradores, grupos que acontecem na unidade, para trazer essa temática da saúde da mulher como um todo, né, da educação sexual, ou da saúde da mulher, do feminismo. Então, a gente tem datas, por exemplo, que a gente pode aproveitar para trazer uma abordagem mais educativa. Por exemplo, o Dia da Mulher, em março. A gente tem um Outubro Rosa de mês inteiro, que a gente só pensa em fazer exame preventivo, Papa Nicolau, das mulheres, com foco no câncer de colo de útero. Por que não pode ser um mês que a gente amplie esse olhar, trazendo, né, uma abordagem integral, de fato, até para esse mês da mulher, o Outubro Rosa, na perspectiva da educação sexual como um todo, da saúde com um olhar ampliado, né, que é o que a gente busca, né, hoje não, né, desde a criação do SUS, na verdade.
Então, eu acho que isso seria um caminho. Um outro caminho que eu sou muito defensora, assim, é de ter uma disciplina nas escolas, que é o meu sonho, de saúde, sobre saúde. Então, desde as políticas de saúde, desde como é que o SUS está organizado, como é que o SUS se financia, e aí trazer temáticas específicas das políticas de saúde, incluindo as políticas de saúde da mulher. Educação sexual, por exemplo, né? Mas que aí não é só da mulher, né? Da mulher e do homem, mas que nasceu com esse olhar para a saúde da mulher, né? Então, esse é um sonho, assim, de que as escolas tenham esse conteúdo dentro dos currículos. Imagina a gente chegar numa eleição e pensar que todo mundo conhece como é o sistema de saúde, de fato, né? Não só a informação que a gente recebe da televisão. Então, eu acho que esse seria é um caminho mais longo, mas é um caminho possível, né? Mas começando por ocupar, de fato, os espaços do controle social, eu acho que é um avanço, e a gente aproveitar as atividades que acontecem para trazer a educação sexual para a discussão. Obrigada, professora. Agora a gente vai responder a pergunta da Rafaela Ferreira. Ela quer saber se existe um manual que guia o profissional em relação à conduta frente ao resultado positivo de paciente com uma gravidez indesejada. E como deve se agir quando a mulher insiste em realizar o aborto ilegal? Podemos dar orientação e apoio emocional? A questão do protocolo ou guia, assim, ela como o SUS ele é descentralizada, né, a gestão do SUS é descentralizada, cada município e cada estado tem as suas determinações, né, com relação a procedimentos, a ação em saúde mesmo, mas sempre a política nacional de de atenção à saúde da mulher, ela é o norte. Então, a política está lá como o ponto onde os municípios têm que chegar, vamos dizer assim, né? Mas cada município implementa. Então, para isso, tem protocolos e diretrizes, né, municipais ou de determinado hospital que a gente tem para seguir. Então, isso facilita o nosso trabalho na prática, além de ter as determinações do Corém e do COFEM que regem a profissão de enfermagem. Então, existe sim esse passo a passo, vamos dizer, né? Mas claro que isso é uma coisa generalizada. Quando a gente olha para a prática, de fato, a gente está olhando para um sujeito que está ali, que tem uma bagagem, que tem uma crença, que tem um contexto de vida que o protocolo não aborda. Então, a gente tem que ser eu acredito, né, que a gente tem que ser profissional que não olhe só para essa parte clínica que está lá escrita no protocolo, o que eu tenho que fazer agora, que caminho que eu sigo, mas que também olhe para essa parte humana e de condições de vida, de contexto de vida, que é o que vai fazer com que o nosso trabalho realmente seja focado naquela pessoa e naquela família. E com relação à pergunta sobre o aborto ilegal, a gente sempre tem que considerar, quando atende alguém que está querendo realizar um aborto ilegal, o que está afligindo aquela gestante ou aquela família que deseja um aborto ilegal, né? Aborto de forma geral, né? Porque o aborto no Brasil ele não é legalizado, então praticamente qualquer aborto é considerado ilegal. A gente só tem os casos de estupro, dependendo de quem avalia, né? Não é fácil conseguir um aborto em caso de estupro no Brasil, mesmo que a mulher queira. E os casos em que oferecem um risco conhecido e grande para a saúde da mãe. Mas isso também tem que ser muito bem avaliado. Até nesses casos é muito complexa a regulação de um aborto. Então, eu não costumo nem falar aborto ilegal. Basta a gente falar aborto no nosso país que vai remeter a uma ação ilegal, né, hoje. A gente vai tentar conversar com essa mulher, com essa família, para saber o que está levando ela a decidir pelo aborto, né? Considerar aspectos que são sociais, que são culturais, que são da saúde mental associados, né, àquela situação.
Então, o que que leva a mulher a querer um aborto? Conversar com ela, a gente pode pedir apoio da equipe, então, é uma situação grave, mas a gente não precisa atender sozinho, né? A gente pode atender na perspectiva da interprofissionalidade, chamar a psicóloga da unidade que está ali do NASF, ou pedir apoio da equipe da própria maternidade, dependendo onde ela seria atendida, vamos supor, num caso de estupro. Então, a gente pode contar com a rede de atenção à saúde nesse momento. Não é uma coisa que a gente vai assumir sozinho enquanto enfermeiro. Mas eu sempre, eu não, né, assim, a gente precisa entender o que está levando a mulher e a família a desejar um aborto. E a partir do que a gente conhece isso, a gente vai ter mais ferramentas e mais formas de ajudar e de apoiar essa mulher para que ela tome a melhor decisão possível, né? A gente tem que fornecer para ela todo o conhecimento, todos os riscos, todos os benefícios, enfim. Então, professora, agora a gente vai para uma outra pauta. É a pergunta da Júlia, novamente. Ela quer saber como as cesáreas desnecessárias podem estar ligadas à mortalidade da mulher. E que a senhora fale um pouco mais sobre a cesariana humanizada. Tá. As cesáreas não recomendadas, né, desnecessárias, elas trazem muito mais risco, né? Se a gente parar para pensar que a cesárea é uma cirurgia grande, muitas vezes com uma anestesia raquimedular, então a gente tem acesso ali ao espaço próximo à medula por um agente externo, já começam muitos riscos a partir daí, da anestesia. Mas muitas vezes é uma anestesia geral, que trazem mais riscos ainda para a pessoa, né, para a mulher. Riscos, eu digo, não só relacionados à gravidez, ao parto em si, mas risco de arritmia, risco de depressão respiratória, risco de alteração circulatória, riscos renais, então, riscos neurológicos, são todos riscos que a gente vai observar dentro do procedimento cirúrgico, que é a cesárea. A questão de cicatrização é muito diferente, o risco de infecção, o tempo de hospitalização geralmente é maior. Então, o risco da cesárea desnecessária está muito relacionado ao procedimento cirúrgico que a cesárea é. E por isso, ela deveria ser indicada quando não se tem condições, de fato, de ter um parto normal, que o nome já diz, né? O normal é um parto normal. O natural é um parto normal, um parto natural. Então, isso é o fisiológico, né? O corpo da mulher, ele tem o tempo ali de preparação durante a gestação, que também se prepara para o parto normal. Tem situações em que a cesárea é necessária para intervir. E nisso, ela reduziu, pensando na inserção da cesárea, né, como um meio de nascer da cesárea necessária, ela reduz a mortalidade materna, se a gente parar para pensar, e se a gente for avaliar. O problema é que ficou conveniente usar a cesárea para o nascimento. Por quê? Porque eu libero um leito muito mais rápido. O trabalho de parto, eu não preciso esperar o trabalho de parto inteiro para fazer uma cesárea. A mulher começou a entrar em trabalho de parto, eu vou lá, tiro o bebê, próxima, numa lógica mais mercantilista, né? De pensar que o parto é uma fonte de renda, então quanto mais parto eu fizer, mais eu vou ganhar enquanto médico, né? Enquanto numa lógica mercantilista, com foco, né, no trabalho do médico em si, não de uma equipe como um todo. Então, esqueci o que eu ia falar, desculpa. Bom, mas é isso. Então, eu acho que tem essa ideia de que a cesárea necessária diminui a mortalidade, mas o contrário, né, o aumento do número de cesáreas não necessárias por conta da conveniência começou a trazer prejuízos e a mudar os indicadores de mortalidade materna para pior, porque começou a ter mais complicação pós-parto ou intraparto no caso das cesáreas desnecessárias, quando se compara ao parto normal. E tem toda uma questão de recuperação da mulher, né, do corpo da mulher, com relação em comparação, né, da cesárea para o parto normal.
Agora a Joana quer saber se o aumento da mortalidade materna em 2019 pode estar relacionado ao desmonte da APS que vem acontecendo nesses últimos anos. Com certeza, porque não só de 2019, mas de 2017 para cá, né? 2019 ele tá bem mais alto, foi subindo, né? Mas começou a subir em 2017. Então, tem muito a ver com o desmonte da atenção primária, porque a gente teve flexibilização das cargas horárias dos profissionais, né? A gente não tem mais, em muitos lugares, a garantia de vínculo da população com os profissionais de saúde, porque a carga horária é muito pequena, tem alta rotatividade dos profissionais, porque a terceirização implica, né, em salários baixos, em más condições de trabalho, então as pessoas ficam trocando de emprego para tentar condições melhores de trabalho. Então, isso vem do desmonte e do subfinanciamento, né, da atenção básica, não só da atenção básica, mas da saúde como um todo. A emenda constitucional 95, que congelou os investimentos da saúde, tem grande responsabilidade nisso, porque a gente começou a ter diminuição da capacidade mesmo do pré-natal, né? Se antes a gente tinha 8 agentes de saúde por equipe, hoje tem equipes que tem 2, 3 ou nenhum. Como é que a gente vai atrás de uma gestante que está faltando no pré-natal sem agente de saúde? É muito complexo, né? Então, a gestante não faz o pré-natal, possivelmente, né, ela não realiza testes, né, para infecções sexualmente transmissíveis, leva a uma maior gravidade na hora do parto, aumenta os riscos para ela, para o próprio bebê, e isso contribui para o aumento da mortalidade materna. Mas isso não só na atenção primária, mas principalmente, eu acho não, né, o desfinanciamento sempre foi, o SUS sempre foi subfinanciado, mas essa fase de piora, né, de agudização desse subfinanciamento que a gente vê a partir de 2017, contribui para o aumento da mortalidade materna, tanto no nível da atenção primária, quanto no nível hospitalar. Então, a gente não pode dizer que é só na atenção primária, mas principalmente na atenção primária, sim, onde as mulheres as famílias, né, faziam o acompanhamento pré-natal. Hoje o acesso está muito mais complexo, né, e as buscas ativas também, né. Então, agora a última pergunta é da Fernanda. Ela gostaria de saber se em tempo de Covid-19, como está relacionada a notificação de morte materna e como está sendo o comitê de morte materna. Então, na verdade, eu não tenho ainda evidência, não sei ainda se mudou os indicadores relacionados à taxa de mortalidade materna por conta da Covid-19. O que se tem é que, sim, a população, né, das gestantes, as mulheres nesse ciclo gravídico puerperal, são uma população de risco para a doença, não só porque podem apresentar sintomas mais graves, mas porque as alterações, né, fisiológicas da gravidez podem comprometer aí o enfrentamento da Covid-19 numa perspectiva bem biológica, né, pensando no corpo mesmo, na função pulmonar, cardíaca e sobrecarga que o organismo tem fisiologicamente durante a gestação. Eu não sei, de verdade, eu acho que nem tem estudos ainda, talvez comece até agora, que a gente está completando 3 meses para 4 aí de chegada da Covid-19 no Brasil, o impacto disso para a razão de mortalidade materna. Os comitês de mortalidade materna, eles têm acontecido virtualmente, assim como a gente tem feito, né, pensando na discussão e na avaliação das mortes, se são por causas evitáveis ou não evitáveis, mas não se restringem a causas relacionadas à Covid-19. Então, são avaliadas as causas gerais da mortalidade daquela população. O que se tem acontecido é um aumento estranho, que está em investigação, isso começou a aparecer no início dessa semana, de óbitos em recém-nascidos em algumas regiões do país, dentro do hospital, dentro dos hospitais ainda, principalmente em alas de cuidados semi-intensivos e intensivos. Então, isso tem sido investigado, é um aumento
que não sei nem como que tá a divulgação disso na mídia, eu não tenho assistido muita televisão esses tempos, mas houve um aumento comparando com o mesmo período no ano passado, quando a gente não tinha a Covid-19. Então, se suspeita que está tendo já, assim, um aumento na mortalidade de recém-nascidos nesse período, mas não se pode ainda atribuir para a Covid-19. Então, é uma questão que está em investigação, mas é bem inicial ainda. A gente não tem informações concretas disso ou resultados dessa investigação. Obrigada, professora. Gente, a gente vai precisar terminar agora, que já está quase dando o nosso tempo. Obrigada, professora, pela palestra, foi ótima, todo mundo gostou muito, ficaram muito satisfeitos. E agradecer, né, a vocês por terem esperado no nosso atrasinho e pedir desculpa por qualquer erro que possa ter tido. Como do link, já foi tudo resolvido, deu tudo certo. Os certificados eles vão ser encaminhados para o e-mail pro e-mail que vocês colocaram no link de inscrição que foi mandado aí no chat. Qualquer dúvida sobre o evento, não sobre a palestra, vocês podem procurar a Liga, que é a Laesme Unirio. A gente está nas redes sociais. Laesme é Laesmn. E boa tarde, espero que tenham gostado e fiquem em casa. Obrigada, gente. Obrigada, professora.